Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever nesse nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho de notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 11 em diante, que diz assim nosso texto: Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que vê, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: Que é que vês? E eu disse: Eu vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. O profeta Jeremias recebeu o chamado de Deus em um tempo de profunda crise espiritual e moral de Judá. O povo havia se afastado do Senhor, confiando em alianças políticas e práticas religiosas vazias. Para confirmar o seu chamado e revelar o que estava por vir, Deus deu a Jeremias duas visões simbólicas: a vara de amendoeira e a panela fervente. Essas visões não eram apenas figuras poéticas, mas mensagens proféticas cheias de significado espiritual. A amendoeira, ela é a primeira árvore a florescer na primavera. Simbolizava a vigilância de Deus sobre o seu povo. Deus está desperto e atento, cuidando para a sua palavra se cumprir. Já a panela fervente, inclinada para o norte, representava o juízo iminente, o castigo que viria pelas mãos do exército babilônico, trazendo disciplina sobre o povo rebelde. Ambas as visões revelam um mesmo princípio de Deus. Deus, meus irmãos, Deus vela sobre a sua palavra, seja para cumprir suas promessas, sejam para executar suas advertências. O nosso Deus, ele vela para cumprir. Ele é fiel em tudo o que diz, e a sua vigilância é constante sobre as nações e sobre cada vida que ele chama para o propósito dele. E desta nossa reflexão podemos extrair algumas lições preciosas para a nossa vida. A primeira lição é que Deus ele vela sim sobre a sua palavra. A primeira visão é de uma vara de amendoeira, que em hebraico se diz shaked, palavra semelhante a shoked, que significa vigiar, vigilante ou estar atento. Deus, meus irmãos, ele usa esse trocadilho para ensinar ao profeta que ele está atento e vigilante para cumprir tudo o que ele prometeu. Jeremias capítulo 1, versículo 12, que diz: Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ei, toda palavra que você recebeu para a sua vida, toda palavra profética vai se cumprir. Esteja preparado para o cumprimento dessa palavra na sua vida. Meus irmãos, a amendoeira é um tipo de árvore que floresce antes de todas as outras árvores, anunciando o início de um novo ciclo. Eu já quero declarar: vem um novo ciclo para nossas vidas. E assim também, Deus ele é o primeiro a agir. Ele, o nosso Deus, ele não dorme, não tosqueneja, não esquece nem deixa de cumprir todas as suas promessas. E mesmo quando nada parece florescer, o Senhor ele está trabalhando em silêncio, preparando o cumprimento da sua palavra e no tempo certo. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 vai dizer: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Meu irmão, a sua promessa vai se cumprir. E a segunda lição, a panela fervente, representa o juízo de Deus. A segunda visão, ela nos mostra uma panela a ferver inclinada para o norte. Na linguagem profética do texto, o norte simbolizava a direção de onde viriam os inimigos de Israel, a Babilônia. O fogo debaixo da panela, ela representa o fervor do juízo de Deus, pronto para se derramar sobre Judá por causa da idolatria e da desobediência. E meu irmão, se tem entrado no seu coração algum ponto de idolatria e alguma desobediência, se prepare, vem juízo sobre isso. É bom nós nos precaver e deixar
todo tipo de idolatria e de desobediência. Jeremias capítulo 1, versículo 14 diz, o texto diz assim, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Quando o povo ignora a voz de Deus, o calor da panela aumenta. O fogo representa as consequências que o pecado acende e provoca. Deus, meus amados, Ele não deseja destruir, mas sempre corrigir. E quando o seu juízo vem, sempre será para despertar, para o arrependimento e para também restaurar o relacionamento que com Ele foi perdido. A terceira lição que o texto nos diz, terceiro aprendizado, Deus cumpre tanto promessas quanto também advertências. O nosso Deus, Ele cumpre promessas quanto também as advertências. O que podemos aprender com o texto é que as duas visões, elas se completam. A primeira visão, ela mostra o Deus que vigia. E na segunda, ele revela o Deus que age. Meus amados, o mesmo Senhor que cumpre suas promessas de bênçãos, certamente Ele também é fiel para executar a justiça quando há rebeldia. Jeremias capítulo 2, verso 19 diz que, sabe pois, e vê qual o mal, que mal e amargo é deixar o Senhor teu Deus. Deus, Ele é fiel em tudo que fala. As suas promessas, elas nunca falham, mas as suas advertências, elas também não são em vão. O nosso Deus, Ele revela sobre a sua palavra, Ele vela sobre a sua palavra, Ele não esquece, não apenas para consolar, mas também para corrigir e alinhar o seu povo ao caminho da verdade. E a pergunta que nos fazemos aqui é, em que tipo de caminhos temos trilhado na nossa vida? Do amor, o da obediência, ou o caminho da correção e da desobediência e no pecado? Meus irmãos, o amor de Deus, ele se manifesta tanto nas promessas quanto na disciplina. As visões da amendoeira e da panela ferver, elas revelam um Deus que não dorme, não tosqueneja e não se cala, e muito menos deixa de cumprir o que prometeu. O nosso Deus, ele vela sobre a sua palavra com perfeição e age com justiça para cumprir tudo o que declara no tempo certo. Enquanto a amendoeira anuncia o florescer das promessas nas nossas vidas, a panela ferver nos revela para o fogo do juízo que desperta o coração nosso ao arrependimento. A mensagem dessa nossa reflexão ela é bem clara. Quem confia na palavra de Deus verá o cumprimento das suas promessas. Quem rejeita a sua voz sentirá o peso da correção de Deus em suas vidas. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e que ao guardar essa palavra vivemos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu quero também te convidar a entregar a sua vida a Jesus e a reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.